Cumprimento a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início ao culto de glorificação e adoração ao nome do nosso Deus, com clamor pelo sangue de Jesus. Gostaríamos de convidar aqueles que podem a se colocarem de pé para que nós possamos realizar esse clamor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai adorado, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos colocamos aqui, Senhor, como dependentes do Teu amor, Senhor, carentes do Teu amor, pedindo que o Senhor venha renovar a comunhão, renovar a nossa fé, renovar a esperança em nossos corações, que o Senhor possa ficar conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos agora louvando ao nome do nosso Deus. desistir, devo achar forças pra andar. As lutas vieram, mas também passaram.
Vendavais tentaram me derrubar, mas busquei a Cristo, meu fiel amigo, que esteve comigo todo dia. Mesmo que chorando, mesmo que sofrendo, já estava certo que a vitória ganharia no amanhã. Já chegamos até aqui, não podemos desistir. Vamos achar forças pra andar. As lutas vieram, mas também passaram. Vendavais tentaram nos derrubar. Nada nos faltou, tudo Deus proveu, nos deu coroa pra guardar e fez tudo novo com amor glorioso, que nos deu vitórias ontem, hoje nos dará no amanhã. Que nos deu vitórias ontem, hoje nos dará no amanhã.
Glória a Deus. Nós estaremos agora ouvindo uma mensagem inédita com o pastor Samir Carvalho. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz, e este é o seu nome até o dia de hoje. Feche teus olhos, nós vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar na sua santa palavra. Senhor nosso Deus, nós glorificamos teu nome, te agradecemos pela tua santa e viva palavra. Essa palavra, Senhor, que sempre tem enchido os nossos corações, o Senhor tem se revelado a nós a cada culto, a cada dia. Nós, Senhor, queremos clamar mais uma vez o poder que há no sangue de Jesus, para que o Senhor, Pai amado, venha encher de vida, Senhor, as nossas vidas, através dessa mensagem, falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto que nós lemos no livro de Juízes, ele fala de um momento de um juízo que viria àquela cidade e faz nos lembrar também do que está sendo sinalizado hoje, né? O juízo, né, que está por vir. Nós estamos vivendo um momento profético da palavra de Deus que antecede a volta do Senhor Jesus, e basta nós ficarmos atentos com os sinais, as notícias, o noticiário da TV, a violência, o desmatamento, a água, né? Tudo que nós sabemos que é profético, as trombetas que tocaram, a fome também que assola a humanidade, a corrupção, a falta de amor. Nós estamos vivendo um momento que a igreja e o servo de Deus estão atentos com tudo isso. Esse texto aqui, para os irmãos entenderem o contexto, fala de um homem que estava saindo da cidade e haviam outros homens ali, né, entrando na cidade, e perguntam a ele, né, onde está a entrada. Para ele era a saída, ele estava de saída, né? Para alguns, repare que para alguns era a porta da entrada, mas para aquele homem era a porta da saída. E eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Aquele que anda com Deus, ele sabe onde está a porta. Aquele homem pôde dizer onde está a porta. Ele sabia da porta de saída, ele sabia onde estava a porta, e aquele que anda com o Senhor, ele sabe onde está a porta. Jesus, ele se apresentou no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele se apresentou da seguinte forma. Vou ler o texto aqui para os irmãos. Eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Meus amados, aquele que anda com Deus, aquele que é servo de Deus, que tem andado com o Senhor, ele sabe quem é a porta. Jesus é a porta. Jesus, ele é a porta da salvação. Jesus, ele é o escape para as nossas vidas. Jesus é a saída, e nós precisamos sempre nos lembrar disso, que Jesus, ele é a porta, ele é a saída, ele é o escape. Não importa a luta que nós venhamos passar, nós sempre temos a certeza que Jesus é a porta. Ele sempre vai ser um escape para as nossas vidas. Ele sempre vai nos ajudar a nossa família, a igreja, e nós assim podemos glorificar o Senhor. E nós temos que sempre ter isso no nosso coração, como esse servo aqui, como esse homem aqui, aliás, no livro de
de Juízes, ele sabia onde estava a porta. E o servo de Deus, ele sabe quem é a porta, onde está a porta, ele teve uma experiência com a porta. E Jesus disse, e nós lemos aqui João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Meus amados, e nós precisamos entender que Jesus ele é a porta, e ele é uma porta estreita. Jesus não é uma porta larga. Nós vamos ler um texto agora em Lucas, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Depois nós vamos voltar, no final dessa mensagem, falar da experiência desse homem que estava de saída da cidade e sabia onde estava a porta. Mas nós vamos entender aqui um pouco sobre a porta estreita. Jesus, ele é a porta, e ele é uma porta estreita. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros, diz a palavra de Deus, na leitura aqui que fizemos em Lucas, no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Olha só, meus amados, há uma coisa aqui importante. No versículo 22, nós lemos a partir do 24, no 22 diz assim: percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Olha aqui, que bênção, meus amados. E depois há uma pergunta: disse-lhes um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, e aí ele vem com a resposta: porfiai por entrar pela porta estreita. Repare que Jesus percorria as cidades e as aldeias ensinando, porque o nosso Senhor, ele sempre ensinou sobre o reino de Deus. Esse foi o ensinamento dele. Ele não ensinou sobre as coisas dessa vida. Ele não pregou para que nós ficássemos com o coração nas coisas dessa terra, mas ele pregou o reino de Deus. E o nosso Senhor e o Espírito Santo, através de uma operação do Espírito Santo, o nosso Deus continua nos ensinando sobre o reino de Deus, falando sobre a volta de Jesus. E aqui nós entendemos que há uma necessidade aqui nesse momento que nós precisamos entender. Olha só, no versículo 23, Jesus foi abordado a respeito de salvação. Perguntaram para ele que se porventura seriam poucos que iam ser salvos. Olha que pergunta, meus amados. Aliás, é uma pergunta que se faz até hoje, né? Porventura seriam poucos que iam ser salvos? E nós precisamos entender uma coisa: o Senhor, ele não responde, ele não fala de quantidade, ele não fala se são poucos, se são muitos, mas a resposta dele vem uma ênfase importante. Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar aqui, nesse sentido, há muitos sentidos no original da palavra. Nesse sentido que o Senhor usou aqui, está na verdade, nos direcionando para uma batalha, uma persistência. O homem pode andar em dois caminhos: da sua razão ou no caminho guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor vem aqui dizer nesse texto e falar aos nossos corações hoje para que nós venhamos porfiar. Essa
É a palavra do nosso Deus para nós nessa noite, que nós precisamos andar no caminho. Porfiar é andar no caminho da porta estreita. Ele nos conduz, o Senhor Jesus, Ele é a porta, e Ele nos conduz para um novo e vivo caminho, um caminho que foi aberto na cruz do Calvário. Nós temos que porfiar, porfiando para entender o temor, para entender a obediência e sermos direcionados pelo Espírito Santo, porque porfiar é deixar-se conduzir pela dispensação do Espírito Santo. É o que nos dará a salvação. Nós andarmos no caminho do Senhor, nós porfiarmos, nós continuarmos, nós batalharmos. É isso que o Senhor está falando para você, jovem, né? Você que está achando difícil, que as lutas, você, minha serva, servo de Deus, você que tem achado difícil continuar, a palavra de Deus para a tua vida é para você batalhar, para você persistir, para você perseverar, para você porfiar no caminho da porta estreita. Muitos podem ir para o caminho da porta larga, mas o chamado de Deus para a tua vida é o caminho da porta estreita. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Repare que o ensino do Senhor, a mensagem não foca essa terra. E é a nossa mensagem hoje. O nosso ministério é o ministério do Senhor Jesus. A mensagem da igreja fiel, ela olha para o céu. Ela não prega. Olha só, meus amados, presta atenção. Isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, porque isso foi uma base que nós aprendemos desde o início. Nós não podemos nos misturar com a religião. Nós precisamos entender que o evangelho eterno, ele não prega para que o mundo, ele não prega para que o mundo se torne um ambiente melhor, tá? Mas ele prega a esperança que em breve Jesus virá. Ele prega a esperança que em breve nós não estaremos mais aqui. Ele não prega sobre o lugar de onde ele vive, mas ele prega sobre onde ele vai viver. Esse é o servo de Deus, esse é o evangelho verdadeiro, esse é o evangelho genuíno, esse é o evangelho eterno. O evangelho eterno, ele não prega sobre onde ele está vivendo, mas ele prega sobre onde ele vai viver eternamente, que é o reino de Deus. Jesus, na resposta, que ele deu ali sobre a pergunta se muitos iam ser salvos, ou melhor, se poucos iam ser salvos, a pergunta foi exatamente essa, se poucos iam ser salvos. Ele não responde se é muito ou pouco, ele não responde isso. Jesus não se preocupou em falar de quantidade, mas ele falou da condição, que é porfiar, se esforçar, batalhar. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Se esforça, porfia no caminho da porta estreita, batalha, persevera, que o Senhor, ele tem uma bênção para a tua vida, e nós vamos chegar lá no grande dia todos juntos para glorificar o nosso Deus eternamente. Meus amados, nós precisamos entender esse evangelho que nós vivemos. Nós precisamos entender que nós não estamos pregando as coisas materiais, não dependemos de homens, não dependemos de políticos, não fomos chamados para defender políticos, não fomos chamados para defender partido A, B ou C. A nossa esperança não está em homem de gravata, não está em... A nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança está em Jesus. A nossa mensagem não é sobre essa vida aqui, a nossa mensagem é sobre a eternidade que nós vamos viver. Olha aqui, cresce muito o número de evangélicos no Brasil, não é o que diz as estatísticas, não é o que diz as pesquisas, Cresce o número de evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é, cresce o número de evangélicos no Brasil, mas a pergunta que se faz hoje é, e o número de salvos? Está crescendo também? Porque a igreja que vai subir é uma igreja que prega sobre o reino de Deus. Ela não prega sobre as coisas dessa terra. O Senhor tem nos abençoado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor tem abençoado as nossas vidas aqui, e o Senhor tem abençoado a sua igreja, porque a sua igreja tem cumprido a sua missão, o seu chamado de pregar sobre a eternidade, sobre a vida eterna. Nós não vamos abrir mão dessa bênção. A nossa bênção é olhar para o alto,
Cresce o número de evangélicos no Brasil, é grande. Mas e o número de salvos? Porque uma coisa é ser evangélico, outra coisa é ser salvo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para andar pela porta estreita. E, meus amados, a porta estreita tem uma medida. Vocês recordam do culto de domingo passado sobre as medidas do amor de Deus? Foi lindo, né? Quantas mensagens logo após o culto eu recebi dos irmãos ali falando que receberam uma bênção. Mas nós precisamos entender que a porta, ela também tem uma medida. E qual é a porta? Qual é a medida da porta, pastor? A medida da porta é a palavra. A medida da porta é a Bíblia. Entrar pela porta estreita. Olha só, entrar na porta da igreja é moleza, né? Por mais que, né, ela pode ser, talvez, né, aquelas portas de igrejas maiores, bonitas, seja mais fácil, uma portinha mais estreita, mas a gente entra, moleza. Entrar, você talvez que está ouvindo essa mensagem, que não faz parte, né, da Pedra Viva, mas é um servo de Deus, é de outro ministério, entrar na sua igreja é fácil. Nós fazemos, né, entrar em igrejas e saímos pelas portas, entra por essa porta, sai, isso é fácil. A questão é, nós precisamos entrar pela porta estreita. E é aí que nós temos que porfiar, pagar um preço. Meus amados, muitos não poderão entrar pela porta das igrejas. Há inclusive aqueles que trocam de igreja a todo momento, né? O Espírito Santo incomoda eles, né? Eles não querem ser incomodados e eles procuram outras portas. Há muitas portas aí, né? O evangelho de hoje aí, o evangelho que existe hoje, o evangelho horizontal, ele inventou um monte de porta. Mas e as pessoas que saem daqui vão ali, né? Estão aqui, estão ali, entram numa porta, sai de outra, sai de uma igreja, então, moleza. A questão é, e a porta estreita? Para entrar no céu, só pela porta estreita. E é o que nós queremos. O céu não é para quem quer, o céu é para quem muito quer. Louvado seja Deus, nós queremos muito a eternidade e nós sabemos que essa mensagem vai nos levar ao céu. E, meus amados, o texto diz que muitos não poderão entrar. Muitos não poderão entrar. Foi o texto que nós lemos aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. Ah, essa mensagem, pastor, não. É a palavra. Aqui, ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? É a palavra. Ela. Ó, no versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, o Senhor Jesus dizendo: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Não vão entrar. Não vão entrar. Não vão. Olha só, o que é porta? Porta, ela sempre te leva para um outro ambiente. Se, né, você está num ambiente que não tem porta, você não vai sair desse ambiente. Ah, está num ambiente que não tem porta, você vai ficar ali. Agora, a porta, né, você sai de um ambiente e vai para outro ambiente. Você sai de um lugar e vai para outro lugar. Glória a Deus, né? Deu para entender que aquele que passa pela porta estreita, ele passa a viver uma nova vida. Ele vivia um ambiente, agora ele vive outro. Se os pés levavam para os bailes, né, da vida, agora os pés daqueles que passaram pela porta estreita levam às ceias, aos batismos, aos seminários, aos cultos que o Senhor tem nos dado, a igreja do Senhor. Glória a Deus, porque muda de ambiente, muda, né? Agora nossos irmãos, né? Mudamos muitas vezes até de amizade, porque, né, as pessoas, nós passamos a incomodar muitas pessoas. Na verdade, quando nós nos convertemos, nós queremos que todos venham conosco, mas nós sabemos que não é assim. Nem todos querem. Mas a bênção, meus amados, é que porta te leva para outro ambiente. Porta, quem passou pela porta estreita vivia no pecado, mas não vive mais. Tinha vícios, hoje
não tem mais vícios. Tinha adultério, hoje não tem mais adultério. Vivia no pecado, hoje não vive mais. Porque aquele que passou pela porta estreita, ele teve uma experiência de um novo nascimento, de uma nova vida, de um novo caminhar, de um novo caminho. É muito mais do que fazer parte de uma igreja, é muito mais do que vestir um terno, é muito mais do que subir num púlpito para pregar, é muito mais que cantar um louvor. É uma experiência de salvação. O que passa pela porta estreita, ele muda de ambiente, ele muda de vida. Louvado seja Deus. Tem muitas portas e muitas medidas por aí, hein? Mas a porta da igreja fiel é a porta estreita. Muitos tentarão e não poderão entrar. É uma palavra para a igreja, hein, meus amados? Isso gera muito temor em nós, tá? Essa mensagem aqui, ela não é para o mundo, não. O Senhor Jesus está falando da igreja aqui, tá? Dos seus servos. Aliás, esse momento que nós estamos vivendo, né, os sinais que estão aí, os sinais não são para o mundo, não. Os sinais são para a igreja. A Bíblia diz assim, ó: os sinais são para os que creem. Amém? Essa é a nossa bênção, essa é a nossa vitória. Evangelho é isso. É sair da vida que vivíamos, entrar pela porta estreita e ter uma experiência de salvação, de transformação. Aquilo que éramos, já não somos mais. Mudança de vida. Glória a Deus. Meus amados, nós precisamos entender uma coisa. Você, eu, porque nós podemos enganar os homens, mas a Deus não. Nós, se quisermos enganar alguém, e nós não queremos isso, porque se a gente conhecer um pouquinho da palavra, é uma grande perda de tempo estar dentro de uma igreja, fazer parte de um grupo de louvor, subir no altar, trabalhar, cantar, enganando homens. Você pode enganar o pastor, enganar o obreiro, enganar sua esposa, enganar o seu marido, mas a Deus ninguém engana. A Deus não. E nós precisamos entender isso. Será que nós estamos agradando a Deus a todo momento? Né? Porque esse deve ser o nosso entendimento, de nós agradarmos a Deus. Pastor nenhum vai te levar para o céu. Nenhum. Homem nenhum, religioso nenhum tem autoridade para te levar para o céu. É somente Jesus a porta. Ele é a porta da eternidade, ele é a porta estreita. Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só Ele. Ele diz: não há outro caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho. Para entrar no céu é só pela porta estreita. Não é fazer parte apenas de uma igreja e viver ali de aparência para um pastor, para um líder religioso. Não. É viver uma experiência e agradar a Deus. Meus amados, muitos pensam que no final vai ser todo mundo salvo. Ah, pastor, mas Deus é amor, todos vão ser salvos. Não é assim, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus ama todos. Mas a salvação, o céu, é para os remidos de Deus. É para quem teve uma vida nova com Jesus. É para quem passou pela porta estreita. É para quem tem vivido essa experiência com Deus. O céu não é para todos, não. O céu é para os remidos, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estão vivendo a palavra viva, estão vivendo o projeto da salvação e não uma religião. Essa é a nossa bênção. Essa é a nossa vitória. Né? Muitos vão procurar, vão querer entrar, mas não vão. É o que diz aqui a palavra, né? Porque, meus amados, na porta estreita não cabe aquilo que ninguém vê. Sabe aquilo que a pessoa faz e vive ali escondendo, e ela começa a viver dessa forma. Mas na porta estreita não cabe o que ninguém vê. Na porta estreita não cabe o que ninguém sabe. Mas o Espírito Santo, Ele sabe tudo sobre as nossas vidas. Não vos conheço. Olha aqui, meus amados. O texto que nós lemos aqui do Senhor, ele diz bem isso, né? Quando o pai de família se levantar, versículo 25, né, do capítulo 13, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos,
E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Olha só, meus amados. No versículo 27, ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Olha só, Senhor, Senhor, não está falando de quem é do mundo, não, está falando de servos de Deus. Muitos vão procurar entrar, mas não vão entrar e vão ouvir isso: não vos conheço, não sei quem são. Meus amados, isso aqui está na Bíblia, isso vai acontecer um dia. E nós precisamos porfiar, perseverar, clamar, né, o sangue do Cordeiro, para que nós possamos viver uma experiência de salvação e não venhamos passar por isso. Porque tudo que nós fazemos, todo esforço, meus amados, é para estar um dia no céu com o nosso Deus. Se nós não chegarmos lá, nada do que temos feito aqui valeu a pena. Nós precisamos e queremos a eternidade. Haverá irmãos que cantaram, que pregaram, que glorificaram, que trabalharam, que se doaram e vão bater a porta e ele vai dizer isso: não vos conheço, não vos conheço. Triste, porque enganou homens, mas a Deus não se engana. E olha só, meus amados, é tão sério que esse texto fala, né, dos crentes, dos servos, que diz aqui no versículo 26: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E aí vem a resposta do Senhor que diz: apartai-vos de mim, né, que não vos conheço. Meus amados, está dizendo aqui, ó, temos comido e bebido na tua presença. São pessoas, são crentes que têm comido e bebido na presença de Deus, têm se alimentado, comido, se alimentado de uma palavra revelada, têm bebido dessa água, né, essa água viva, essa água maravilhosa, né, têm recebido os dons do Espírito Santo, as bênçãos, né, o Senhor tem falado no culto, tem se alimentado, tem comido e bebido na presença de Deus nos cultos, estão conosco. Olha só, meus amados, olha só que sério isso. São para esses. Por isso nós precisamos porfiar, vigiar, batalhar. E o texto diz: tu tens ensinado nas nossas ruas, né? Tem ensinado aos nossos corações, né? O Espírito Santo está ensinando nas ruas do nosso coração. Tem falado muito aos nossos corações. Meus amados, nós podemos entrar e sair de igrejas e portas, mas para entrar no céu é diferente. Somente pela porta estreita. Vai haver muitas surpresas no grande dia, lá no céu. Esses dias conversava com uma irmã, ela estava em um velório, né, de um parente muito querido dela, e ela, né, entrou em contato, falou: pastor, eu preciso de uma palavra, porque eu estou triste, e perguntou acerca da salvação daquela vida querida. E eu respondi a ela: salvação é um mistério. Meus amados, vai haver muitas surpresas naquele dia. Pessoas que nós achamos, né, pessoas que nós pensávamos que nunca estaria lá, vai estar. E pessoas que nós pensamos que jamais estariam ausentes ali, não vão estar. Essa é a verdade sobre o céu. Mas a nossa grande bênção é nós nos acharmos lá naquele dia. É nós estarmos lá, vencedores. Glória a Deus, porque chegamos na eternidade. Glórias ao nome do nosso Deus. Iniquidade, né, se comete em oculto. Oculto. Iniquidade se comete em oculto. Ninguém vê, ninguém viu. Mas precisamos entender uma coisa: iniquidade se comete em oculto. Ninguém vê. Mas o único que pode nos levar para o céu, Ele vê, Ele sabe, Deus ouve, Deus vê. Tem muita gente que não vai chegar. Olha só, você vê que no versículo 30 ele diz: eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Sabe por quê? Vai ter gente que vai chegar por último e vai chegar na frente. Vai ter gente que vai ser salvo ali no último minuto, mas vai ser salvo. E vai ter aqueles que serviram, cantaram, louvaram: Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer: não vos conheço. É a palavra de Deus, meus amados. É uma palavra que gera temor
em nossos corações. E ninguém aqui vai ficar livre disso. Nem pastor, ninguém. Todos nós precisamos vigiar para que nós possamos estar lá no grande dia. Nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus, Ele é a porta. Ele é o escape. Ele é a saída. Olha só, lá no texto, que foi o texto base dessa mensagem que nós lemos, importante, né? Nós lembramos que aquele homem, ele sabia onde estava a porta. Aquele homem registrado lá no livro de Juízes, ele se posicionou. Ele sabia onde estava a porta. O servo de Deus sabe quem é a porta, né? Eu estou saindo daqui da cidade, meu lugar não é aqui, mas ele vai estar num lugar maravilhoso. Mas para onde nós vamos? Onde está a porta? Essa é a saída que nós devemos tomar. Nós que conhecemos Jesus, nós sabemos que Ele é a porta. Essa é a resposta que você precisa saber, porque vai servir de salvação para você e para a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O servo de Deus precisa saber onde está a porta. Aquele homem sabia, né? Ele estava saindo da cidade. Nós estamos de saída, meus amados. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para a eternidade, para glorificar o Senhor eternamente. E nós sabemos. Perguntaram onde era a porta, ele sabia. Onde é a entrada, ele sabia onde era a porta. E o servo de Deus sabe quem é a porta, porque ele teve uma experiência com Jesus. Glória a Deus. E o juízo, lá em Juízes, aconteceu. Houve de fato uma invasão, aquela terra foi tomada, aquele homem e a sua família foram preservados. Mais do que isso, eles edificaram uma nova cidade, um novo momento, uma nova história, e assim o Senhor faz com aquele que sabe onde está a porta. Assim o Senhor faz com aquele que teve uma experiência com a porta, com aquele que conhece Jesus. Ele sabe que Jesus é a resposta para tudo. Tudo se faz novo. Deus faz nova todas as coisas. Nós conhecemos a porta. Louvado seja Deus, e vamos sempre edificar uma vida nova. Quem conheceu a porta vai edificar uma vida nova sempre. Porque quem passou pela porta estreita mudou de ambiente, mudou de vida. Essa é a certeza que temos daqueles que são salvos, né? Muitas teorias vieram, muitos estudos, né? O homem acabou tentando entender a Bíblia pela razão e vivo histórico da Bíblia, e acabou, né, criando ideias loucas, né, doutrinas, né, que não estão na palavra. Uma vez salvo, sempre salvo, e ele faz o que quer, não mudou de vida e vai ser sempre salvo. Não tem nada disso, meus amados. Salvação é para aquele que passa pela porta estreita, é para aquele que persevera até o fim, é para aquele que mudou de vida, é para aquele que teve uma experiência com Deus, que largou o pecado, deixou esse mundo para servir e andar com o Senhor. E aquele homem que sabia onde estava a porta, né? A Bíblia diz que ele edificou ali uma nova cidade. E a cidade tinha um nome, chamava Luz. Luz. E o Senhor quer que você habite na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele é o sol da justiça. Se você andar com Ele, você não vai tropeçar. Você vai ser feliz, você e sua casa. Aquele que anda na luz, aquele que tem revelação, aquela família que para consultar o Senhor, aquela família que recebe os dons espirituais, aquela família que obedece à voz de Deus, aquela família feliz, é próspera, ela tem paz, ela tem a vida eterna, ela tem uma nova cidade, a cidade toda iluminada, a cidade de Deus, a cidade eterna. Ele vai louvar o Senhor eternamente. Essa família é uma bênção porque ela anda na revelação. Meus amados, que a cada dia nós venhamos conhecer a porta. Você que ouve essa mensagem agora, que você possa ter uma experiência com a porta. Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta da saída. Jesus é a porta de entrada. Jesus é a porta da esperança para aqueles que não têm esperança. Jesus é a porta do amor. Jesus é a porta da graça. Jesus é a porta da misericórdia. Jesus é a porta da salvação. O mundo sofre um juízo, mas você sabe onde está a porta. Você conhece a porta. E é essa porta, Jesus, que nós vamos louvar agora, porque aqueles que tiveram uma experiência passaram por essa porta, têm passado pela porta estreita,
eles vão edificar uma cidade, uma nova cidade, e vão poder cantar eternamente com o nosso Deus. Aleluia! Vamos cantar. Jesus é a porta da igreja. A porta é estreita, mas eu vou entrar para o céu de amor que um dia eu vou morar. A porta da graça me alcançou e a chave da revelação me mais fácil de passar, só que nela não há vida e eu não vou entrar. Jesus é a porta da igreja, Jesus ele é a pedra viva, Jesus é o nosso Salvador, ele é a esperança da alma remida. Jesus é a porta que se bater, ela se abrirá, quem busca acha encontrar. Eu vim aqui para buscar, essa porta é formosa e te convida a entrar. Alma remida. Jesus é a porta da igreja, Jesus ele é a pedra viva, Jesus é o nosso Salvador, ele é a esperança da alma remida. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim, ó: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Essa porta nos fala de Jesus. Jesus ele é a porta. E ela ainda está aberta. Essa porta ainda está aberta. Hoje os templos estão fechados. Vão ser reabertos uma hora. Hoje estão fechados. Mas essa porta ainda está aberta. Jesus é a porta da igreja, a porta da salvação, a porta da graça. Ela ainda está aberta. E ela se abriu na cruz do Calvário e continua aberta. E para olhar para uma porta aberta no céu, o texto diz: E eis que estava uma porta aberta, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu.
Para olhar para uma porta aberta no céu, é preciso fazer o quê? É preciso olhar para cima. E o Senhor nos convida a nós sempre olharmos para cima e continuarmos olhando para o alto, para as coisas eternas. O mundo está aqui, mas nós precisamos continuar olhando para a porta aberta no céu, olhando para o alto, de onde vem o socorro, de onde vem a salvação, de onde vem a paz, de onde vem os dons, de onde vem a graça, de onde vem os louvores, de onde vem a palavra revelada, a porta do céu. E olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E para olhar uma porta aberta no céu, é preciso olhar para cima. E a igreja vai continuar olhando para o alto, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a vitória, é do alto que vem as revelações, e é para lá que nós vamos um dia louvar o Senhor eternamente. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós estaremos agora orando para finalizar o culto. Mas antes gostaríamos de lembrar os irmãos de estarem compartilhando as mensagens para que outras vidas possam ser alcançadas. Há muitas mensagens no site da igreja, onde dentro de cada mensagem
Os irmãos podem ali compartilharem nas redes sociais. Você também que tem um pedido de oração, você pode estar colocando ali no site da igreja, Igreja de Atos, pedraviva.com, ou através do Messenger do Facebook, onde o grupo de intercessão da igreja estará orando pelo seu pedido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai adorado, nós te glorificamos, Pai. Exaltamos o teu santo nome, por tanto bem que nos tem feito, pelas suas maravilhas em nossas vidas, os seus milagres, as tuas bênçãos. Nós te glorificamos pelo teu cuidado, Senhor, pelas nossas vidas, pela tua igreja, por nossas famílias. Assim nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.